Olá, meu irmão, minha irmã, graças a paz. Você está bem? Espero que esteja bem. Espero que você esteja aproveitando as aulas, aprendendo, anotando, pedindo a Deus que fale com você. E outra coisa, eu gostaria que você posta as que você gostou para os seus amigos, posta nos seus stories, posta no seu Instagram, compartilha em grupos e diga, olha, vamos aprender a respeito do Apocalipse. E desse jeito nós podemos ensinar as pessoas a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar na Escola El o capítulo 12, que é outro interlúdio. Esse interlúdio é um interlúdio diferente, porque ele ocupa um espaço diferente. Eu vou explicar ele antes, as explicações preliminares são muito importantes. Então a primeira aula são explicações preliminares do que nós vamos falar. E aí na segunda aula, o capítulo 12, eu vou dar 2 aulas, certo? O texto só, mas as explicações preliminares disso. Bom, o capítulo 12, ele, assim como o Apocalipse, ele não é um livro cronológico. Então ele não fala só de coisas que aconteceram antes da vinda de depois da vinda de Cristo. O capítulo 12, ele vai falar da batalha cósmica entre o bem e o mal. A guerra entre Cristo, Deus, o Espírito Santo e Satanás, o falso profeta e o anticristo. A trindade bíblica contra a trindade satânica. Ele vai falar do diabo atacando o povo. Ele vai falar da promessa de um redentor. O capítulo 12, ele vai falar de toda a história depois da queda. Não sei se vocês lembram, quando Adão pecou, vamos primeiro pensar no pecado de Adão e Eva. A serpente, Satanás, foi no paraíso, no lugar onde nós chamamos de Éden. Né? E eles estavam no Éden e a serpente apareceu diante da mulher. A serpente, Satanás. E Satanás disse para a mulher, olha, Deus disse, não comam desta árvore. Ele já entrou falando uma heresia ali, uma mentira. Porque Deus não disse assim. Deus disse, comam livremente de todas as árvores. Só não comam daquela árvore. Porque aquela árvore lhes dará conhecimento do bem. Aquela árvore, quando comer, eles morrerão. E a serpente falou, não, que isso? Vocês não vão morrer. Como o diabo faz ainda hoje. Não, que isso? Não deixa, pode deixar a igreja. Não, que isso? Não dá nada. E aí a mulher, olhando o fruto, viu que era desejável aos olhos e também ela queria ser conhecedora do bem e do mal, comeu e deu ao seu marido e eles comeram. E aí quando ambos caíram, começa essa guerra cósmica, conflituosa, entre os seres humanos, Satanás e Deus, com seus planos redentores. E essa guerra aconteceu. Essa guerra aconteceu desde o início. E eu quero que vocês entendam que Apocalipse 12, essa mulher vestida de sol, ela não é Maria, grávida para dar à luz. Essa mulher vestida de sol, ela tem uma representatividade de todo o povo de Deus na face da terra. E aí Deus, quando falou com o homem, ele disse assim, olha, agora a terra, você vai ter que trabalhar e do seu suor, a terra não vai ser tão fácil como era antes. Vai ter trabalho aí e você vai ter que sofrer para ganhar o ganha-pão. E a mulher, ele disse, você vai sofrer as dores do parto e em muitas dores dará à luz. E aí ele olhou a serpente e disse, olha, você, serpente, um descendente da mulher lhe pisará a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Justino, o mártir, escrevendo a sua apologia no 2º século, ele escreveu, ele deu uma interpretação muito legal. O ferir a cabeça, o pisar na cabeça é Jesus vencer o diabo, mas o ferir o calcanhar é o diabo dar a Jesus a cruz. Então, a cruz foi o ferir o calcanhar, mas Jesus pisou a cabeça da serpente. E a serpente, depois que destruiu Adão e Eva, tentou destruir todas as pessoas que Deus tentou destruir Abraão. Quando que tentou destruir Abraão? Primeiro, na questão
de não poder engravidar, mas isso foi o diabo? Não, não necessariamente. Mas ele estava lá muito antenado, sabendo que daquele homem estéril não viria ninguém. Então ele tentou matar Abraão no deserto com a mentira, né, com o rei Abimeleque, e Abraão foi derrotado ali. Foi derrotado quando ele ouviu a sua esposa no quesito de ter um filho com sua escrava, Agar. Então quebrou uma palavra de Deus, que ele seria pai e ela mãe. E aí nasce o povo, que vai ser um povo inimigo de Israel até hoje. Essa guerra na Palestina que vocês estão vendo hoje, ela é natural da quebra de Abraão com Deus, quando teve Ismael, que é o povo palestino, que é todo o povo que hoje luta contra Israel. E aí depois de Abraão, Moisés, quando Moisés foi nascer, o diabo usou o faraó para matar todos os meninos homens, e Moisés, Deus, milagrosamente, usando uma família muito corajosa, o salvou. Mas também depois, Moisés matou o egípcio e foi embora. Então, o diabo tentou afastá-lo de seu propósito de libertador. Aí depois de Moisés, o diabo se levantou contra Israel, fazendo com que eles deixassem. Josué levantou-se como um grande general, mas quando ele terminou de conquistar, algumas áreas que Deus tinha falado para conquistar tudo ficaram, como Jebuseus, por exemplo, não foram totalmente conquistados. E aí esse povo que ficou no meio do povo de Deus contaminou o povo de Deus inúmeras vezes. Aí veio a época dos juízes. O diabo destruiu muitas vezes, até que Deus levantava um juiz, o diabo ia lá e tomava conta, porque os filhos de Deus, os israelitas, eles se prostravam a outras divindades, e aí vinha o juiz, libertava eles, enquanto o juiz vivia, eles viviam bem, aí já acontecia de novo. Então o povo de Deus, o diabo foi tentando destruir o povo de Deus na história. Essa mulher que está dando à luz ao Messias, é esse povo de Deus sendo totalmente... o diabo tentando destruí-los. Então, quando a gente olha essa figura, essa metáfora de uma mulher, essa mulher até um período é Israel. Então o diabo, ele foi contra, eu vou dar alguns exemplos, né? Foi contra, matou profetas, o profeta Isaías foi cerrado ao meio, o profeta Jeremias foi quase morto, ele foi perseguido por falar a verdade, Daniel ficou preso na Babilônia, embora não tenha se contaminado com a Babilônia. A gente vê o diabo tentando destruir a descendência, desde Abraão até Zacarias, o último profeta lá, Malaquias, o último profeta. Nós vemos profetas morrendo, nós vemos reis de Israel matando profetas, a exemplo de Saul, consultando necromantes, o povo todo contaminado, até chegar Jesus. E quando chega Jesus, é engraçado que quando Jesus nasce, Herodes faz a mesma coisa que o diabo fez com Moisés lá, que Faraó fez com Moisés. Mate todas as crianças até 2 anos. Então outro atentado para tentar acabar com essa mulher vestida de sol. Que aqui nesse momento passa por Maria, né? Porque Maria deu à luz a Jesus. E aí Jesus nasce. Então depois que Jesus nasce, a gente vai ver o dragão, a imagem do dragão com 7 cabeças e 10 diademas. Isso a gente vai deixar para interpretação mesmo, para a segunda aula do capítulo 12. Aí uma outra imagem pitoresca e apocalíptica. Então João está dizendo que o dragão é Roma, a Babilônia foi o dragão. Esse dragão representou vários reinos, tá? Os egípcios. A gente vai estudar isso em Apocalipse 17. Esse dragão, muitas culturas vão chamar ele de Tiamat. Mas esse dragão, Satanás, né, que é a antiga serpente do dragão, esse dragão ele tem planos. Ele continua com planos de perseguir a igreja. E o texto vai falar dele mandando água e Deus colocando a igreja num lugar seguro. Então lembra que nós estudamos no capítulo 11 que o anticristo vai ter uma liberação, um momento em que ele vai ascender,
e aí nesse momento ele vai reinar em paz por um período, e depois ele vai ter a autorização, entre aspas, de Deus para ir em tocar na igreja, fisicamente, de matar inúmeras pessoas, dezenas, centenas e milhares de pessoas que andam com Deus, é a perseguição espiritual. A guerra que acontece no mundo espiritual é reflexo do que acontece no mundo natural. Quando você vê um governo corrupto, quando você vê uma biqueira, quando você vê essas coisas, você pode ter certeza que o que está no mundo espiritual está incentivando, embora o homem já seja capaz de fazer o mal por si mesmo, os demônios eles mexem os seus cordéis. O que está acontecendo na história humana nesse momento, a conspiração contra a palavra de Deus, isso é o diabo e seus demônios usando os seus cordéis por trás do mundo dos olhos para perseguir a igreja. Os países mudando, as ideologias políticas, as ideologias humanistas, todas elas estão sendo colocadas como uma estrutura, tá? Ancorando uma estrutura que vai perseguir a igreja. Hoje nós podemos ver que está tudo pronto. A plenária do mundo está pronta para uma só moeda, um Salvador, que não vai ser o nosso Deus. Ele não vem mais como Salvador, ele é Salvador, ele vem como juiz, mas o mundo está esperando o Mahdi. Muitas religiões estão esperando, Os Hare Krishnas estão esperando a última manifestação de Krishna, os muçulmanos estão esperando o Mahdi, os judeus estão esperando o Mahdi. A gente vê as religiões, algumas delas se unindo, mesmo os espiritualistas, eles estão esperando um último ser de luz, um último ser de luz que vai aparecer, e todos eles vão dobrar os seus joelhos ao Lúcifer, a Satanás, que vai encarnar em uma pessoa humana e perseguir a igreja. Por isso nós precisamos entender que por trás do mundo físico, esse mundo visível que nós temos, existe um mundo espiritual que já está preparando, já está perseguindo a igreja, o Israel e agora a igreja, talvez de maneira não totalitária ainda, mas perseguindo a igreja, criando empecilhos. E esse inimigo, essa guerra cósmica, ainda está acontecendo. Embora Satanás tenha sido vencido na cruz do Calvário, ele ainda está aqui e ele está muito feroz, porque falta muito pouco tempo. Isso que diz as Escrituras. Então agora ele já está fazendo planos, ele já tem acessos maiores. Então o mundo é uma plataforma já muito organizada. O número de doenças aumentou avassaladoras, doenças emocionais, psíquicas, mentais, transtornos. O número de pessoas que estão hoje perdendo a fé, ou vivendo em heresias, ou cultuando deuses que não são deuses de verdade. Até pastores se tornaram semideuses aí. A gente está vendo um mundo que já está preparado. A máquina humana já está preparada para receber o anticristo. Por isso que nós precisamos... a Bíblia vai dizer que aqueles que são da luz não serão pegos de surpresa. A parábola das 10 virgens é muito salutar. A matemática do reino é 50% da igreja está preparada para a volta de Jesus. Os outros 50% não estão. E você está? Nós precisamos olhar para o que a Escritura está mostrando. Nós estamos vivendo um tempo, por exemplo, em que Deus está sendo tirado da cultura, da educação. O que é certo hoje, a relativização das coisas, não, tudo isso é relativo. O que é certo já não é mais certo para um ou para outro. Até a própria igreja tem dito isso. Hoje, a palavra de Deus ela está sendo questionada nos nossos currais evangélicos. A interpretação que veio dos nossos pais apostólicos, elas estão sendo deixadas de lado. Hoje nós temos aí, de certa forma, o racionalismo, que é você racionalizar a Escritura e deixar de crer no Evangelho propriamente dito, ou o misticismo, o gospel. A gente está olhando, e essas são estratégias do diabo para fazer o quê?
para fazer com que a gente não olhe para o poder de Deus que está nas Escrituras, o poder de Deus que está na fé. Nós não temos olhado para essa guerra cósmica que acontece. Existe uma batalha espiritual para que a igreja avance. Quando a igreja começa, às vezes, a ficar mais fraca, existe uma batalha espiritual para destruir a igreja. Cada igreja destruída é um lugar a menos de resistência. O diabo está, a gente vai entrar, a gente está em notas preliminares do capítulo 12, ele está usando a história, os governantes, nem todos sabem. Não pode dizer, fulano de tal é satanista, fulano de tal, não. Ele usa as pessoas sem elas perceberem quem ele é. Essa é a grande tática do diabo. Então, muitas pessoas que exercem poder já estão nas mãos do diabo. Já comem de suas comidas, já pensam como ele pensa. Por quê? Porque estão sendo programadas. Então, a cultura humana hoje, como diz João, o mundo jaz do maligno, ou seja, está sob influência de Satanás. A cultura humana, muito da cultura humana, da ideologia humana, na verdade, até da ideologia religiosa, na verdade é muito o que nós chamamos, ou Timóteo vai falar de doutrina de demônios. Hoje os demônios, eles comandam sem a gente perceber. Hoje os nossos filhos, eles gostam, antigamente, se Satanás aparecesse como ele era, nós fugiríamos dele. Hoje, se eles aparecerem como eles são para os nossos filhos os abraçam, porque estão acostumados nos desenhos a verem demônios, a torcerem para o mal. Os anti-heróis hoje, eles são muito mais legais do que um herói certinho. Então, tudo isso está sendo feito, o quê? Essa é uma estratégia para que o mundo esteja preparado para quando o anticristo venha, o aceite. O aceite como ele é. O mal é necessário para alguns, né? O mal é tão importante quanto o bem. Então, são partes da mesma moeda. A Bíblia diz que em Deus não existe trevas nenhuma. Ou seja, esse negócio de que o mal é tão necessário quanto o bem é uma mentira, né? De filosofias aí muito apregoadas. E até gente na igreja dizendo isso, coisas desse gênero. Por isso que João ele vai dizer em uma das suas cartas que a gente tem que provar o Espírito, para ver se ele vem de Deus. Hoje as plataformas, e aí a plataforma cultural, a plataforma econômica, a plataforma, as moedas digitais, a gente vê a plataforma moral, a gente vê as ideologias, ou no extremo, tá? Do capitalismo, ou na outra ponta do comunismo. A gente vê as ideologias políticas, porque não é nenhuma ideologia que vai te salvar, tá bom? Ideologia política, não é nenhum político que vai salvar os humanos, tá? Nós podemos sim votar certo e consciente, mas nós não temos nenhum político que vai nos salvar. O que está para acontecer, vai acontecer a despeito de ter políticos que você ache bom ou não. Agora, a gente precisa pensar se esses políticos não são como a hidra, cabeças de um mesmo corpo. Ou seja, todos eles, a seu modo, a sua maneira, estão levando o homem a olhar muito para um repertório humano, das coisas do aqui e do agora, e esquecendo das coisas eternas. A gente briga uma guerra patriótica enorme, e eu não sou contra, eu sou patriota, amo o Brasil, luto pelo Brasil, mas às vezes essas guerras patrióticas, elas são só um disfarce para que a igreja não cumpra o seu papel. O nosso papel não é, o nosso reino não é desse mundo. A nossa mensagem não é desse mundo. A nossa mensagem é de um Cristo que vem, que corrige, que muda, e nós estamos sendo distraídos com tudo isso. E essa guerra cósmica que acontece, muitos dos crentes estão super distraídos, brigando com uma coisa que não vai mudar, que é parte do mesmo. Então você está lutando contra até... Você está esquecendo de coisas, né? Que são muito mais importantes do que você ficar lutando por uma pátria que é terrena. Jesus nunca lutou por uma pátria terrena. Aliás, muitos dos seus seguidores, eles queriam que ele lutasse por uma pátria terrena.
Isso eu não estou falando para nós não esquecermos da nossa nacionalidade, a não lutarmos pelas injustiças. Eu acho que o povo de Deus, a Bíblia vai dizer, bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque serão fartos. Óbvio, nós precisamos nos posicionar contra a injustiça, mas não focar só nisso. O foco só nisso é que o diabo quer. Ele está distraindo muitas pessoas. E isso que diz Apocalipse 12. Quando a gente entrar no texto, você vai entender melhor. Mas eu não podia... esse texto é tão importante. Por que é tão importante? Porque mostra que Satanás tem um plano. E ele está executando o plano dele ao pé da letra, desde o início. E nós, muitas vezes, o povo de Deus, que deveria receber as revelações do Espírito Santo, nós não temos plano nenhum. Cada hora a gente vai de movimento em movimento, de festa em festa, achando que a vida cristã é uma festa. A vida cristã não é uma festa. A vida cristã é uma batalha, é uma guerra. Nós estamos em guerra contra um inimigo que é astuto, que não perde tempo, que é focado, que é proativo, que é um grande CEO, e ele está fazendo as coisas, e nós estamos sendo engerdados, enganados, distraídos, fascinados, corrompidos por uma estrutura que está totalmente contaminada, esta que a Bíblia chama de mundo. Então, aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Nós precisamos avaliar isso. Se o nosso patriotismo não é uma idolatria patriótica, se nós não estamos, por exemplo, escolhendo igrejas a nosso bel prazer. Eu vou numa igreja que meu filho tenha toda aquela... Não estou falando que isso seja ruim, tá bom? Isso é muito bom, mas assim, muitos de nós esquecemos que somos servos, doulos de Cristo. E essa máquina que está mexendo com tudo isso é Satanás, inclusive cegando a igreja para o seu próprio propósito. Fique de olhos abertos, fique atento, para você não perder, para que você não perca o foco que nós estamos em guerra e precisamos lutar uma guerra espiritual. Satanás já foi vencido, nós precisamos fazer o quê? Focar na missão, que é ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, para que elas possam crer. E nós usarmos o que nós temos, a estrutura da igreja, para sermos assim tão proativos, como muitas vezes os nossos inimigos o são. Jesus disse que os filhos das trevas são muito mais astutos do que os filhos da luz. Ou seja, eles têm foco. Nós muitas vezes perdemos o nosso foco. Que você não se distraia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.